Oi, Muito bem, eu te ouvindo e espero que esteja me ouvindo também, Sandra. agora estou lhe ouvindo perfeitamente. Tá. Mudei a rede aqui de Wi-Fi, vamos ver se agora não temos mais nenhuma interrupção. Me perdoe mais uma vez, Não se tá? preocupa, não se preocupa. Fiquei pelo menos uns 4 ou 5 minutos ali sem te ouvir, então, por favor, dê sequência de separou e a gente segue aqui com a nossa conversa, tá? Por Bom, favor. você estava falando da arquitetura sensitiva, né? Sem, Dos cinco sem sentidos. Né? Sim, E eu falei da importância, né, dos materiais, e eu estava falando de você ter o conceito sensitivo tátil, e que era de extrema importância porque, na realidade, os materiais, ele tem uma conexão com você. Por exemplo, uma pedra natural, é, uma, a madeira, né? Então, são materiais que ele, na verdade, ele te transmite um sentido de pertencimento. Né? Porque, sim. então, esse material natural, ele faz com que, é super importante você ter isso quando você idealiza um projeto de uma casa, porque ele dá essa sensação de pertencimento. E não é só, porque eu estava falando que as pessoas elas colocam como o sentido da visão, no sentido que ele vamos dizer assim, prioritário. E, na realidade, o tato é tão prioritário quanto a visão. Né? O olfato, como é importante você ter na sua casa o conceito de uma horta, você ter flores, que essas flores lhe tragam uma essência interessante. Imagine você ter flores que dê uma essência de uma memória afetiva da casa de um avô, de uma avó. Então, é isso que eu digo. Então, isso é tudo que faz com que você verdadeiramente tenha essa ideia e esse conceito de pertencimento. Então, nós precisamos fazermos, Marcos, essas conexões. E as Sim. pessoas, elas estão assim, quase que como de olhos vendados, e elas não conseguiam enxergar isso. Então, o que é que aconteceu? A gente precisou fazer que parássemos o tempo, a gente tivesse que voltar a se conectar primeiro com a nossa família, que a gente tivesse que voltar a se conectar com a nossa casa, para a gente verdadeiramente ter um entendimento do que que nos incomodava e o que não nos tinha um significado que verdadeiramente era importante para a nossa vida. Por isso que está se falando tanto de ressignificar. Qual o sentido de ressignificar? Primeiro, é como eu disse a vocês, gente, nada tem que ser da boca para fora. Toda essa mudança na vida de todos nós tem que ser de dentro para fora. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você está pensando só com sua cabeça, você só está sonhando. Quando você pensa com o seu eu que está aqui dentro, você desperta. Uhum. Olha só, você precisa Pois, despertar. Então, você sim. precisa Sim. despertar. Então, é esse Ah, conceito do despertar. E o que é que você precisa? Você precisa, se você quer trazer um ressignificado para a sua casa, se você quer fazer com que as pessoas que estejam na sua casa, que mais importantes na sua vida, que é a sua família, ela tenha essa conexão, esse pertencimento, você tem que buscar materiais, empresas que dê este significado, empresas que verdadeiramente se preocupem com esse tipo de significado. Por exemplo, você escolhe um móvel, um sofá, uma cadeira de design, mas você escolhe, você olha para ele, só porque ele tem uma estética e um design interessante. Mas então isso quer dizer que aquilo ali não está lhe pertencendo, porque você só escolheu pelo sentido sensorial da visão. sim, Hoje, sim. a gente precisa chamar os 5 sentidos. E a gente precisa dizer, quando eu sento na cadeira, ela me abraça e eu abraço ela. Quando eu É, sento no sofá, isso acontece. e eu ia dizer assim também, né? O design sustentável, na verdade, ele passa, ou arquitetura sustentável, enfim, né? Quando falamos de sustentabilidade,
isso tem que fazer muito mais sentido do que simplesmente ser algo que é ecologicamente correto, não é? Isso Porque tem que fazer sentido de uma forma muito mais ampla. é o propósito. É o propósito. É o que Mais uma todos vez. nós precisamos buscar. É o propósito em nossas vidas. A gente precisa fazer a narrativa da nossa vida em cima de um propósito, para que nossas vidas tenham sentido. A gente precisa fazer a narrativa da nossa vida exatamente em cima disso. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: existem duas vertentes. Existe o ecodesign e existe o design sustentável. O ecodesign é aquele design preocupado na extração do material, é aquele design, aquele desenho que está preocupado também na ergonometria, se preocupa na estética, mas fundamentalmente se preocupa também no conforto, né? Se preocupa também que tipo de material está sendo feito, como é feita a extração do material que ele está sendo fabricado. Então, isso é de extrema importância. Então, é importante você ter esse conceito do ecodesign. Mas o design sustentável, ele vai muito além do ecodesign. Porque o design sustentável, ele busca um conceito também social. Porque ele pega exatamente o que eu vi em uma ilha nas Filipinas chamada Cebu. O design escandinavo e o design alemão entrou nessa ilha, conceituou e trabalhou com a comunidade. Nessa comunidade, ele sabia que naquele local existia matéria-prima de qualidade e abundante. E também existia as pessoas que tinham o pertencimento do local, elas sabiam que elas sendo treinadas, elas poderiam fazer um material de fibra natural de grande excelência. Então, olha só o que aconteceu. Então, eles foram. Então, o que acontece? Quero dizer a você que tudo que você vê no mundo do design de fibra natural de alta qualidade é filipino. A Dedon, ela é toda fabricada na Filipina, que hoje é a mais conceitual em relação a fibras naturais. Então, o que eu falo para você é exatamente isso. É que o design sustentável, eles treinaram aquela comunidade, ajudaram as pessoas a se desenvolverem, ajudaram as pessoas a prosperarem, a não terem só seu sustento. Porque eu acho que é igual àquela história da pirâmide de Maslow. Depois que você termina na pirâmide de Maslow, a ter, vamos dizer, a ideia de que você já supre o seu alimento e sua ideia de habitação, as pessoas querem prosperar nessa pirâmide. Então, na realidade, as pessoas querem agora ter um pertencimento. Você imagina o que é para essa comunidade nas Filipinas fazer esse tipo de material, sendo treinado por designers alemães e escandinavos, e saber que estão fazendo seus produtos irem para o mundo, e além disso saber que a sua matéria-prima, que é feita por eles também, é de excelente qualidade. Olha como a gente tem uma visão completamente diferente do que a gente fala de pertencimento e conexão. E o próprio orgulho também, né, de quem está produzindo, de quem passa a fazer parte de um produto como esse, sem dúvida nenhuma, isso certamente deve trazer uma satisfação muito grande para essa comunidade que passa a ter essa condição de alguma forma, levar adiante ou entregar um produto que tenha sido produzido a partir ali daquela mão de obra local, né? Exatamente. Então, é isso que eu falo para você. O que é que a gente precisa? A gente precisa conectar pessoas para que elas tenham o sentido do pertencimento. A gente precisa conectar as famílias e direcioná-las a verdadeiramente ter o entendimento. Eu vou dizer uma coisa muito simples que a gente pode fazer em casa. Você imagina o seguinte: quantos de nós arquitetos decoramos a casa, e como eu falo para o meu cliente que diz o seguinte:
é importante você ter objetos que sejam referências e história de uma família. É importante você ter, por exemplo, eu estava falando, eu tenho na minha mesa, uma mesa que é 2x2 aqui em casa, e ela tem a história de uma vida de muitas viagens. Então, eu tenho uma concha que eu negociei na beira-mar de Bali, com um senhorzinho, eu tenho fotografias, e ele limpava a areia do mar e colocava o valor da concha, com uma concha pontiaguda. Aquilo ali aconteceu há 12 anos atrás. E quando eu olho toda vez aquela concha... Então, todas as vezes que eu olho aquela concha que está ali em cima do meu centro, eu me lembro desse momento. Então, se chama Memórias Afetivas. Então, é a história de conexão e pertencimento. Porque aquilo ali me pertenceu por um momento da minha vida. Mas eu consegui trazer para o resto da minha vida e deixar ali naquela mesa. E aquele momento ficou na minha memória. E, Sandra, eu acho que as suas obras, os seus projetos, de um modo geral, pelo que eu consigo perceber e interpretar, todos eles você tenta buscar exatamente essa essência em cada um desses projetos, né? E aí eu até preparei aqui uma pauta para poder tratar com você, justamente esse sentimento que eu tenho quando nós falamos, por exemplo, de um dos projetos que, para mim, ele, sem dúvida, eu tenho um carinho muito especial, por ser a loja Amarel João Pessoa, onde você, com muita propriedade, pôde pegar cada um dos detalhes ali, daquele casal maravilhoso. Aliás, um beijo, Daniel, Flavinha, que é um casal maravilhoso, a família é uma família espetacular, já conheço todos eles. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua essência, em buscar, aliás, essa essência em cada um dos seus projetos, e de um modo mais particular em relação ao projeto da Amarel João Pessoa. Como que foi esse desafio para você? Marcos, é o seguinte, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade desse casal maravilhoso, né? Daniel e Flavinha, que são pessoas lindas, né? Que verdadeiramente eles nos inspiram. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, Marcos, a gente precisa, na vida, conceituar. Eu sempre falo, quando eu pego um estudante de arquitetura, eu digo, olha, gente, não vai ver figurinha, não. Vocês precisam saber o que está por trás de cada projeto. Porque quando você olha uma fachada e você se identifica com aquela fachada, com aquele espaço, e se torna aquilo ali conectado com você, e você diz, aquilo ali me pertence, é porque aquilo ali faz parte da sua história. Então, o que eu fiz? O nosso escritório deu um sentido de pertencimento àquele casal. Era um casal que estava migrando do interior do estado para a capital, né? São vencedores, né? Passaram por algumas provações profissionais, e isso só fizeram assim, vamos dizer assim, fortalecê-los. Então, o sentido daquilo ali é que quando eu pensei em fazer uma fachada, é aquela fachada de aço carbono, e aquele conceito daquele elemento vegetal, que é o chique-chique, eu vejo assim, que é um tipo de vegetação que a gente tem no interior e que ela precisa de muito pouca água, que ela sobrevive, porque ela ali serve de alimento para o gado e ela precisa de muita pouca água. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, é que verdadeiramente eu quis dar um sentido e um conceito para aquela obra, contando a história do casal, contando essa narrativa linda de história de vida deles. Então, você tem aquele elemento da fachada, que na realidade foi um desenho feito artisticamente, que eu desenhei e os meninos conseguiram passar aquilo ali para o computador, mas aquilo ali foi um momento feito à mão, né? Em que o meu pensamento, a minha conexão foi com o casal, foi com a história de vida deles. Então, eu não poderia jamais fazer um trabalho impessoal, colocar uma fachada, uma mera fachada bonita. Então, eu digo assim, gente, quando você tem uma história para contar, verdadeiramente... Eita, o meu neto entrou, olha que legal. Verdadeiramente,
verdadeiramente. Então, isso é muito importante, porque a coisa, existe uma fluidez e você consegue resolver, vamos dizer assim, com muita propriedade todas as soluções que você pode dar. Aquele pé direito duplo, você ter todos os elementos mais naturais. E isso foi tudo uma conexão pensada com uma equipe Marel. Pensada não só com o casal, mas com toda a equipe. Né, Sandra, que acho que ela não pode, aliás, ela não escapa aos olhos de ninguém, aquela parede verde, fundo da loja, que ela é espetacular, ela chama. E você percebeu o seguinte, Marcos, só um detalhe para lhe dar. Aquela parede verde, ela só desconecta 50 centímetros. Olha o que você precisa para trazer luz natural para o espaço. Então, que a gente sabe que com toda essa conexão e conceito da biofilia, né, do biovida e de filia amor, você verdadeiramente trazer, Marcos, o amor para o espaço que você faz. Eu sempre digo o seguinte, nós trabalhamos no nosso escritório com duas coisas assim que são primordiais. Uma é a ética e a outra é a paixão. A gente tem verdadeiramente a paixão. Então, eu acredito que a gente sempre é regido por alguém que está superior, está acima da gente, que é o Deus Todo-Poderoso, que rege a minha vida e a vida das pessoas que acreditam nessa presença muito forte de vida. E ele diz, coloca o amor em tudo, que tudo prospera. Então, quando a gente faz tudo com paixão, eu sempre digo, porque eu estou sempre me reinventando, porque é o reinventar de uma paixão, porque nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. E não é só Sandra, é uma equipe como um todo, é uma equipe que vive engajada e é apaixonada por tudo que faz. Sabe por quê, Marcos? Porque a gente prioriza o que tem de mais importante, que nem a estética, não é a função, é o ser humano. No primeiro momento, a gente pensou em Daniel e em Flavinha. E a gente pensou na história da vida deles. E a gente pensou como é que a gente podia trazer de propósito esse sentido aquela loja. Então, depois a gente pensou na arquitetura em todo um layout mais racional. Mas, antes de tudo, veio a paixão pela história de vida deles. E a gente poder fazer arquitetura em poesia. Porque eu sempre digo o seguinte, a arquitetura está conectada a muitas coisas. Eu até escolhi arquitetura por conta da música. Goethe falava que a arquitetura é a música petrificada, mas o cinema também. Imagina que é um diretor e você conectar todo um conceito de arquitetura também, pensando no roteiro. Então, eu fiz ali um roteiro da vida de Daniel e de Flavinha. E essa é a sensação que nós temos, tá? Tenha certeza disso. Todas as vezes que eu visito a loja Marel João Pessoa, essa é a sensação que eu tenho. Realmente de que é uma loja de pertencimento, de conexão. Ela realmente, ela nos encanta, ela nos conecta com as coisas, né? Não é só com o produto que está lá montado, mas é o todo. Realmente a gente se sente muito bem aconchegado quando a gente entra na loja. E acho que isso é o que vale, né? E o mais importante e mais bacana é o seguinte, você saber e você ter a certeza de que, por exemplo, eles aceitaram tudo isto, né? Eles se apaixonaram, eles verdadeiramente entraram nessa viagem junto comigo, né? Por quê? Porque quando eu mostrei para eles, eu mostrei exatamente a narrativa da vida deles através de uma fachada, né? Então, é isso que você tem... aqui está falando, ó, a Nanda está dizendo que dá vontade de conhecer essa loja. Conheça, porque na realidade essa loja ela representa tudo que a gente pode ter conexão com o ser humano, né? A gente tem a luz natural na frente, a gente tem a luz natural nas laterais, a gente tem a luz natural ao fundo, um café que convida você a ficar nesse espaço. A gente tem o primeiro andar que foi todo conectado para toda uma equipe pensando também em tudo ser natural, em deixarmos as lajes, as cubetas aparecendo, e a gente fazer uma ideia de iluminação diferenciada. E nesse trabalho bacana também a gente saber de que a valorização que eles deram para a equipe, saber que as pessoas que estavam trabalhando naquele lugar eram pessoas que se sentiam felizes, conectadas e que sentiam ter pertencimento
aquele espaço, porque aquilo ali foi, as pessoas pensaram, né? As pessoas pensaram, a gente pensou, e ele também, porque ele também direcionou, o Daniel e a Flavinha também direcionaram, então, e a equipe toda direcionou, então por trás de tudo isso, não é, Sandra? Da gente poder fazer um trabalho, e um trabalho que desse esta conexão. Uhum. Sandra, olha, são assim, a gente poderia ficar aqui pelo menos umas 3 horas aqui, que certamente você teria um conteúdo muito rico para nos entregar, para nos proporcionar. Mas, conforme eu combinei contigo, eu queria desenvolver uma conversa contigo de mais ou menos uns 35 a 40 minutos, e nós já tivemos esse tempo. Eu sei que a sua agenda... Não. Mas se quiser, a gente pode até a internet dizer, tchau, Sandra, podemos ir embora. Eu deixei 1 hora. Eu vou contar uma história a vocês muito legal, e é importante para os arquitetos, né, e para os estudantes de arquitetura. É uma coisa que me marcou muito. E eu quero falar, Marcos, o seguinte, que para você ver como vamos dizer assim, as cidades e os países, eles observam de uma maneira diferente a vida. Eu vou contar uma história. Há simplesmente 25 anos atrás, eu fui a um congresso de arquitetura em Barcelona. Esse congresso de arquitetura ele falava sobre as cidades e a relação das cidades com suas comunidades. Aí o que é que começou a acontecer? Aconteceu o seguinte, que os países árabes, eles começaram a mostrar uma cidade super contemporânea, com sua arquitetura e torres altíssimas, mas eram torres sem estar na escala humana. Olha isso. E, de repente, veio a Alemanha. E a Alemanha começou a mostrar o que ela pensou em realizar para a unificação, que na época estava tendo um grande movimento, e o movimento era de você ter a conexão das duas Alemanhas. Como ia ser esse trabalho urbanístico? E como os arquitetos trabalharam este trabalho? Olha, eles realizaram este trabalho. Olha que interessante. Eles montaram grandes praças, principalmente uma área bonita que tem na região de Berlim, chamada Potsdamer Platz. E eles montaram os edifícios de, no máximo, 8 andares, colocaram comércios embaixo e deram o conceito de uma escala mais humana. Olha isso. Então, por que eles explicaram, e como eles explicaram esse conceito diferente da arquitetura e do urbanismo, e de trazer mais pertencimento para as pessoas que iam habitar aqueles edifícios. Ou seja, primeiro, ele ia ter uma conexão, as pessoas iam descer, iam brincar, iam se conectar com as famílias através da praça. Segundo, ele ia estar dando um entendimento do comércio de bairro, que hoje, depois dessa pandemia, ninguém vai se deslocar mais do Bessa para o Altiplano, do Altiplano para Manaíra. Se Manaíra tem um comércio de bairro lindo, valorizado, e que existem pessoas que estão dando suor à sua vida para poder terem um comércio de bairro decente e ganhar a sua vida com dignidade. Então, isso que eu digo, gente, nós precisamos ajudar o nosso bairro. Se você está em Manaíra, fica lá em Manaíra e compra tudo que você tem que comprar em Manaíra. Se você está em Intermares, fica em Intermares e compra tudo que você tem que comprar em Intermares. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, então, eles pensaram nisso, de fazer a conexão, a cidade para as pessoas. É isso, Débora. As cidades são para o ser humano, não é para carro, é para o ser humano, é para o ser humano poder usufruir de uma maneira mais plena. Aí eles explicaram que no século passado, no início do século passado, começou a fazer os Estados Unidos querendo mostrar o poderio econômico, então fez as grandes torres, fez em Chicago, fez várias em Nova York para poder mostrar o seu poderio econômico. Mas eu estou dizendo que a gente tem como a lição da gente
a cidade de Berlim e o país como a Alemanha. Uhum. Eles passaram por todo esse processo de sofrimento da Segunda Guerra Mundial e eles quiseram demonstrar o que verdadeiramente tinha ficado na essência daquele povo. Então, eu acho que o importante são as pessoas, é a humanidade. O importante é a humanidade. O importante não é a arquitetura, o importante é o ser humano. O importante é como você vai cuidar desse ser humano. Como é que você vai fazer uma cadeira para o ser humano? Como é que você vai projetar uma cozinha para o ser humano? Como é que você vai projetar um ambiente de trabalho para o ser humano? Gente, o importante é o ser humano. O ser humano está acima de qualquer coisa. Tudo a partir dele, não tem como ser diferente, né? O princípio é o ser humano. Então, Sandra, é isso, olha, muito obrigado. Eu quero te agradecer imensamente a oportunidade de conversar contigo, de você poder compartilhar conosco dos seus ensinamentos, de todo o seu conhecimento acima de tudo, e desse belíssimo ser humano que é você. Sempre muito bom ouvi-la, tá? Obrigada. Muito obrigado, em nome da diretoria. Obrigada. Eu quero te agradecer e, assim, para nós é sempre uma honra poder falar contigo e continuamos aqui à sua disposição. Quero aproveitar também e agradecer a todos que participaram conosco e passo a palavra a você também para os seus agradecimentos aí para o nosso encerramento. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Eu fico muito feliz em poder partilhar um pouco do meu conhecimento, dizer a vocês que eu continuo ser um ser humano em evolução, porque eu acho que a gente tem que buscar sempre o conhecimento e a gente na vida precisa sempre aprender a desaprender para reaprender. Isso que a gente precisa na vida, aprender a desaprender para reaprender. Gente, gratidão para vocês. Muito bom você para vocês. Marcos, gratidão. Obrigada, querido. Um beijão para você, tá? Tudo de bom, felicidades. Um abraço. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau.